Olá, bom dia. Vou falar agora um pouco sobre como as pessoas se acostumam ou podem se acostumar com a derrota. Nós temos na história da Bíblia a história de Israel. Então, certa feita, entre uma guerra entre os filisteus e os israelitas, os filisteus guerrearam e ficaram do lado de um vale e os filhos de Israel do outro. E eles fizeram uma proposta aparentemente justa, que um dos seus homens lutasse com os filhos de Israel. Se o homem de Israel vencesse, os filisteus seriam escravos de Israel. E se o filisteu vencesse, Israel seria escravo dos filisteus. Só tinha um problema. Com base no que diz Lowenhaus e Aurélio, se um côvado tem 66 centímetros, como diz eles, esse homem tinha mais de 3,5 metros de altura. Esse homem tinha 6 côvados. A proposta parecia justa. Foi apresentada essa proposta durante 80 vezes, porque foram 40 dias e 2 vezes por dia o filisteu se apresentava e desafiava. Para a falta de sorte do filisteu, quando completou 40 dias, Davi foi visitar os seus irmãos que estavam na guerra. Pela primeira vez, Davi ouviu aquele homem desafiar o Deus vivo de Israel. Você pensa que Davi olhou para o tamanho dos filisteus? Não. Davi disse: quem é esse circunciso que desafia o exército do Deus vivo? Seu irmão ficou irritado com ele e disse: tu saíste do meio daquelas poucas ovelhas e vens só para olhar, para espiar? E Davi disse: por acaso não há motivo para tanto? E desviou-se dele. E Davi diz ao rei que iria lutar. E o rei diz: Davi, tu és um menino moço, tu nunca fosse ao campo de batalha. Esse homem é um homem experimentado na guerra desde criança. E Davi diz assim: seu rei, certa vez eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai. E o urso veio, pega uma ovelha e eu matei o urso. Outra vez o leão pegou uma ovelha e eu fui em cima do leão, tomei a ovelha e matei o leão. E aquilo encheu o rei com um pouco de esperança. E o rei permitiu, botou aquelas armaduras em Davi. Socorreram um homem de grande estatura, um dos homens mais altos de Israel. E Davi não conseguiu andar. Davi mandou tirar. Davi pega uma funda e algumas pedras, 3 ou 4 pedras, e vai ao encontro do Golias. E o Golias, quando viu Davi com aquela funda e aquelas pedras, disse: por acaso eu sou algum cão, para que veres a mim com varas e varapaus? E Davi diz: tu vens a mim com lança, com espada e com mão e furor, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus de Israel. E Davi lança aquela pedra, e aquela pedra crava na falha do capacete, e o Golias, em vez de cair para frente, caiu para trás. E Davi sobe no Golias e corta a sua cabeça. Aí nós podemos extrair muitas coisas. Uma delas é que os filhos de Israel já haviam se acostumado com a derrota. Quando você se acostuma com a derrota, você não consegue enxergar uma saída. E isso era o que estava acontecendo com os filhos de Israel. Davi não olhava o tamanho do Golias, mas o tamanho do seu Deus. E aqui muitas vezes precisamos disso. Não é o tamanho do Golias, mas é o tamanho do nosso Deus, é o tamanho do seu Deus. Outra lição que podemos tirar: se o Golias conhecesse a biografia de Davi, certamente tinha descido ao vale para lutar com ele. Ao outro lado cuidado quando você estiver mexendo com alguém que você não conhece. Você não conhece a sua trajetória, você não conhece os vales que ele já passou. Você está vendo apenas o pódio, mas desconhece a sua trajetória. E dali, outra lição que podemos tirar: a pedra que derrubou o Golias não o matou. A outra lição é: Deus nunca vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Tudo que eu tenho, tudo que eu vou fazer, Deus não faz por mim. Deus só faz o que o homem não pode fazer. Davi jamais poderia derrubar o Golias. Ali não foi a força da pedra de hipótese nenhuma. Ali foi o Espírito Santo do Senhor quem derrubou o Golias.
Mas uma vez o Golias no chão, Davi poderia matá-lo. E foi o que Davi fez. Uma vez o Golias cair, ele corre em cima e corta o pescoço do Golias. Então, para nós, alguns pontos são fundamentais. Primeiro, nunca se acostume com a derrota. A derrota pode te levar a recuar. Você pode recuar algum momento para refazer as suas estratégias de guerra espiritual, mas nunca fugir da batalha. E foi o que aconteceu naquele momento. Davi venceu o grande Golias. Ele desafiou o seu inimigo. Ele olhou para apenas a estatura. Ele conhecia os deuses mortos lá dos filisteus, mas não conhecia o Deus vivo dos filhos de Israel. Então, nunca se acostume com a derrota. O desafio é grande. O barulho é ensurdecedor. Talvez te menosprezando, te dizendo que não vai chegar a lugar nenhum. Mas o Deus que estava com Davi naquele momento, o Deus que esteve com Davi a sós, quando Davi deu a sua própria vida para salvar as ovelhas. O Deus que estava com Davi a sós, quando ele mata um leão sem espada, sem nada. É o mesmo Deus que está com você. É o mesmo Deus que está comigo. Então nunca nos acostumemos com a derrota. As lutas virão. Os problemas surgirão. Mas o nosso Deus é o Deus de Israel. Ele continua de pé. Pense nisso. Se o Golias conhecesse a história de Davi, a biografia de Davi, jamais desceria ao campo de batalha com ele. Que Deus nos abençoe.